Conta Contos apresenta a série Historinhas. Na história de hoje, não abra a pirâmide. Para começar, certa vez eu ouvi alguém dizer: a curiosidade matou o gato. E o que eu pensei? Bem, eu fiquei curioso para saber quem era esse gato. Também fiquei curioso para saber que curiosidade era essa, a do gato, que o matou. Alguém aí sabe dizer se o gato morreu mesmo? E se sim, sabem como a curiosidade o matou? Sabe onde e quando? Mas eu tenho mais perguntas. Para começar, eu perguntaria: o que é a curiosidade? Ora essa, eu fiz essa pergunta ao dicionário e ele me respondeu que curiosidade é o desejo de ver, experimentar e conhecer algo novo, diferente. Quem tem curiosidade é um curioso. Daí eu descobri que sou um tremendo de um curioso, pois eu tenho muita curiosidade. Quero dizer, como há muitas coisas neste mundo que eu ainda não sei e que eu tenho interesse em ver, experimentar e conhecer, logo eu sou muito curioso. Você também é curioso? Espero que sim, porque se você tem curiosidade, é por saber que há muitas coisas lá fora que precisa descobrir e conhecer. Olha, tem muita gente curiosa nesse mundo e elas estão aprendendo muito. Enquanto isso, há outras tantas pessoas que não se interessam por aprender nada. Algumas acham que já sabem muitas coisas e outras pessoas até têm vontade, mas são molengas e não se esforçam. Mas alguém pode dizer que, porque somos curiosos, nós vamos morrer, assim como o gato morreu. Então nós podemos dizer que todo mundo morre, tanto os curiosos quanto os molengas. Uma coisa curiosa é de onde vem a nossa curiosidade. Eu penso que ela vem da descoberta da ponta do desconhecido, ou seja, depois que descobrimos que há algo que não conhecemos, então é natural que a curiosidade venha nos atacar, quer dizer, nos motivar a conhecer esse desconhecido que acabamos de descobrir. É como um segredo. Se alguém tem um segredo que eu desconheço, então eu não tenho por que ficar curioso, pois eu nem sei que esse alguém tem um segredo. Mas se essa pessoa me diz: olha, eu tenho um segredo, normalmente eu fico morrendo de curiosidade para saber que segredo é esse. Outra coisa que nos desperta bastante a curiosidade é a proibição. Você vê uma porta fechada e uma placa sobre ela indicando entrada proibida. Aí nossa mente começa a viajar sobre coisas tipo: se uma porta é uma passagem pela qual normalmente passam pessoas, por que essa entrada é proibida? O que tem por trás dessa porta? Proibida para quem? Para quem não é proibido entrar por essa porta? Dizem que no princípio Deus fez Adão e Eva e o paraíso onde eles morariam. Só que bem no meio desse lugar havia uma árvore, a árvore da vida, cujo fruto era proibido. Ora, uma árvore no centro do paraíso, bem à vista de Adão e Eva, cheia de frutas vistosas. Como resistir à curiosidade de experimentar de seu fruto? Nas histórias antigas da Grécia, mitologia grega, conta-se que a primeira mulher criada pelos deuses foi Pandora. Ela era cheia de todas as boas qualidades, como beleza, bondade, inteligência, paciência, meiguice e etc. Mas aconteceu que ela quis se casar com um homem. Os deuses estavam com raiva dos homens. Porém, como eles não podiam ferir diretamente aqueles mortais, os deuses então armaram um plano para castigar a humanidade pelo próprio erro de um homem. Daí eles presentearam Pandora no dia do seu casamento com uma caixa, mas proibiram a noiva de abrir seu presente. Curiosas como são as mulheres, como Pandora não abriria aquela caixa? Ela abriu. E de dentro da caixa de Pandora saíram todo tipo de desgraças sobre os homens. Como resultado, daí teria vindo todo o mal da terra. Por isso, certamente que devemos ter muito cuidado com a nossa curiosidade, usando-a para nosso bem, para a descoberta das coisas que nos podem ser úteis. Uma coisa legal, por exemplo,
é observarmos os exemplos vividos por pessoas experientes, que já gastaram bastante a curiosidade, que já arriscaram muito, errando aqui e acertando acolá. Por causa da curiosidade, muitos personagens da nossa história cometeram graves erros, mas também há outros que fizeram grandes descobertas e criaram coisas interessantes. Podemos citar, por exemplo, que a insaciável curiosidade de Santos Dumont por voar o motivou a criar o seu avião. Bom, mas deixe-me te contar a curiosa história de um garoto muito curioso mesmo. Está curioso para conhecer esse garoto? Então vamos logo ao primeiro capítulo e eu começarei a matar a curiosidade de todos, mas sem machucar os gatos. Vamos em frente, todos os curiosos. Capítulo 1 – O Programa do Dia. A escola promoveu um belo passeio à turma da 5ª série e lá estavam os alunos encantados com tudo o que viam pela frente. Também eles foram ao Museu Municipal bem no dia em que era promovida uma exposição especial. Logo que os alunos chegaram à entrada do museu, viram pessoas que faziam parte da exposição, vestidas com trajes diferentes e bem curiosos. Não demorou muito para um dos pequeninos perguntar: "Que roupas são essas?" Então rapidamente apareceu o curador, a pessoa que organiza uma exposição de arte, e respondeu com entusiasmo: "São roupas de antigamente." "Roupas de antigamente?" perguntou o outro aluno. "Sim", completou o curador. "Vocês não sabiam que antigamente as pessoas usavam roupas diferentes?" Outro garoto foi logo cortando a fala do curador: "A minha avó ainda veste roupa de antigamente." Todos riram. O curador não se irritou, esperou um pouco e em seguida completou ainda mais entusiasmado: "Sim, antigamente as roupas e tudo mais era diferente. E quanto mais pensamos num passado ainda mais distante, muito mais diferente era o mundo. Isso é para vocês, crianças, saberem que coisas mudam, evoluem." "Só meu pai que não evolui", outro aluno interrompe o curador, "porque ele ainda insiste em usar discos de vinil." "Discos de vinil?" Todos os colegas ficaram pensando. Que raios é um disco de vinil? Mas não deu tempo de ninguém perguntar, pois o curador se apressou em apresentar o tema da exposição daquele dia. Era sobre a história da evolução da humanidade. "Eu espero, crianças, que a partir de hoje despertem em vocês uma ardente curiosidade sobre o passado da humanidade, pois somente conhecendo nossas origens é que poderemos compreender por que o mundo em que vivemos é tal como hoje o vemos." A garotada realmente ficou curiosa com a proposta e todos prestaram atenção no que o curador continuava dizendo. "Vamos fazer, através dessa exposição, uma viagem de regresso no tempo e ver um pouquinho como era a vida dos nossos antepassados até chegarmos à grande descoberta." "E qual é a grande descoberta?" perguntou um garoto. "A grande descoberta, meu garoto, está na grande questão. Não há descobertas sem as questões." E mais um menino indagou rapidamente: "E qual é a grande questão?" Quando todos estavam ansiosos para ouvir a grande resposta, o curador mudou de assunto. "Bem, é para isso que estão aqui. Portanto, entrem, sigam as indicações da exposição e prestem atenção no que nossos guias dirão a vocês. Sejam muito bem-vindos e bom passeio." Ao dizer isso, o curador apontou sorridente a porta de entrada do hall que dá acesso à exposição, fazendo a turma dar início ao programa do dia. Capítulo 2 – O Garoto Curioso. E o garoto curioso? Você deve estar se perguntando. Correto, vou apresentá-lo agora. Afinal, ele é um dos alunos daquela turma escolar que foi para o museu conferir a exposição A História da Evolução da Humanidade. Seu nome é Emerson. Ele tem 10 anos, cabelos e olhos negros, moreno claro, corpo de boa estatura, alegre, inteligente e, como já dito, curioso, muito curioso. Aliás, foi ele quem perguntou ao curador sobre a grande questão, lembra-se? E lá vai o Emerson entrando no hall da exposição junto com seus amigos de escola. Eis que um guia da exposição, uma daquelas pessoas com vestes estranhas, começou a apresentar as peças da casa. Ele vestia um paletó vermelho, sem gravata, sobre uma camisa branca e com um colarinho pontiagudo. Sua calça era alaranjada e as bocas das pernas eram gigantes, calça tipo boca de sino.
Tinha grande cabeleira e usava óculos escuros, cuja armação era bem grossa e pesada. Para começar, criançada, vamos voltar ao tempo uns 50 anos e ver como as pessoas sobreviviam sem um telefone celular e sem a internet. Imagine como se consegue viver sem internet, uma das crianças comentou com Emerson. Então vejam, continuou o guia mostrando coisas antigas, como enormes computadores, outras máquinas antiquadas, tais como radiolas de tocar disco de vinil, mimeógrafo, máquinas de datilografia e etc. Não conhece essas coisas? Então pergunte aos seus avós do que eu estou falando, e eles certamente vão contar histórias bem interessantes sobre esses brinquedinhos do passado. Depois, a turma passou para outra galeria, onde havia objetos ainda mais antigos. Assim era a vida há 200 anos, disse outro guia. Na verdade, agora foi a vez de uma mulher, trajada com um longo vestido branco, cheia de babados, com o cabelo envolvido por um emaranhado de grampos. Parecia uma daquelas princesas de contos de fadas. Ela completou a fala. Se o nosso dia a dia sem os eletrodomésticos é improvável, o que dizer de uma cidade sem energia elétrica? E ela foi exibindo a todos os curiosos as relíquias ali expostas. Por exemplo, utensílios domésticos como candeeiros e máquinas manuais, ou seja, que funcionavam com a força das mãos, como um ferro de passar roupa movido à brasa, moinho que funcionava pelo giro de uma maçaneta e uma engenhosa armação usada para fabricar tecidos. Emerson se engraçou com uma coleção de instrumentos usados para a confecção de livros, como penas para escrever e tipografias, que são formas de letrinhas usadas para a impressão. Ele já tinha bastante perguntas para fazer sobre para que e como aqueles instrumentos funcionavam, porém não havia tempo. O passeio estava apenas começando e tinha muita coisa ainda para ver. A turma foi entregue a outro guia, um homem revestido de uma armadura de guerra, que encaminhou os alunos para a seção seguinte da exposição, que continha imagens e representações da era medieval. Mas foi na parte adiante da jornada que o nosso personagem encontrou o que ele iria considerar o ponto máximo daquele evento. A classe estava agora visitando a seção referente à época do Antigo Egito, assistidos por um guia trajado de um típico egípcio dos tempos dos faraós. E dentre os artefatos que estavam ali para ilustrar o cotidiano daquele período histórico, Emerson notou a presença de uma envelhecida pirâmide, feita de bronze, cerca de 1 metro de altura. Objeto esse que lhe exerceu um imediato fascínio. Parecia haver algo especial naquele objeto que Emerson não sabia o que era, porém que estava curiosíssimo para saber. Como a pirâmide estava sobre um pedestal bem no meio da sala da exposição, Emerson pôde dar uma volta completa no entorno dela e notar que cada face lateral daquele poliedro continha inscrições. A curiosidade foi instantânea. O que será que significam esses desenhos? Sussurrou ele consigo mesmo. Uma amiguinha que estava ao seu lado escutou e respondeu: pesquisa na internet. Sem dúvidas, era uma boa ideia. Mas como ele faria isso? Não eram letras do nosso alfabeto? E embora ele até fosse bom desenhista, jamais conseguiria memorizar aqueles traços incomuns. Foi então que ele teve a ideia de sacar da mochila o seu aparelho celular e fotografar todas as faces da pirâmide. Por favor, meu jovem, disse o guia dirigindo-se a Emerson. É regra do museu a proibição de qualquer aparelho de fotografia e filmagem nas salas de exposição. Emerson ficou constrangido. Tudo bem, eu peço desculpas. Ele voltou a guardar o aparelho na mochila. E estava feliz, pois quando o guia do museu lhe reclamou, ele já havia fotografado as 4 faces laterais daquele objeto. Capítulo 3. A grande questão. Emerson e sua turma tiveram uma excelente aula ilustrada sobre a antiguidade. Voltando ao tempo, entre outras atrações da exposição, conheceram coisas e costumes das antigas civilizações, Roma, Egito e Grécia. Depois percorreram um hall com representações da pré-história e findaram o passeio na sala que dispunha de 3 painéis gigantes. No primeiro painel havia uma figura com Adão e Eva no Éden, o paraíso criado para ser a morada deles. Ao lado da figura, um texto explicando a ideia da criação do mundo e da humanidade conforme a narração bíblica.
Já no segundo painel, havia uma gravura do Monte Olímpio, a morada dos deuses gregos, ficando ao lado um texto explicativo da ideia da criação do mundo conforme a mitologia grega. No derradeiro painel, Emerson e seus amigos viram a ilustração representando o Big Bang, a teoria científica para a origem do universo e da vida de todos nós, conforme as explicações de um texto ao lado da figura. Daí ressurgiu o curador da exposição, exclamando: "A grande questão, senhorinhas e senhorzinhos, a grande questão é onde termina. Quer dizer, onde começa essa nossa jornada da vida? Para onde nós estamos indo? Ou será que estamos voltando?" Ninguém entendeu muito bem o que o curador quis dizer. Ou será que ele estaria perguntando algo? Será que o que ele perguntava, ele mesmo não respondia na sua pergunta? Mesmo assim, todos ficaram na expectativa que o curador solucionasse a questão, a grande questão, pois parecia ser muito importante. Entretanto, para a surpresa de todos os alunos, o curador apontou a porta de saída. Era o término da exposição, fim do passeio, hora de voltar para casa. E para cada um da turma que ia passando, o curador dava seus cumprimentos e entregava um presentinho, um pingente na forma de interrogação. Ao chegar sua vez, Emerson recebeu um mimo, agradeceu e, quando já ia partindo, retornou e perguntou ao curador: "Posso fazer uma pergunta?" "Se era só uma pergunta, então você acabou de fazê-la", o curador respondeu rindo, mas depois falou sério: "Sim, rapazinho, qual é a sua dúvida?" "O que significa aqueles rabiscos na pirâmide lá na sala das civilizações antigas?" Gaguejou o curador, desconcertado com a curiosidade de Emerson, mas depois respondeu firme: "Eu não sei, mas o princípio da sabedoria é a dúvida. Esse é o significado do pingente que você está levando." O curador apontou para o presente que Emerson havia acabado de receber e ainda o trazia na mão. "Não há respostas sem as questões", continuou o curador. "Ouse, pergunte, questione e vá atrás das respostas." Capítulo 4. Em família. Ao chegar em casa, Emerson cumprimentou sua mãe e foi direto para o computador, com a intenção de descarregar as fotos da pirâmide tiradas pelo celular. No entanto, antes que ligasse o PC, a mãe dele o lembrou de suas obrigações: tomar banho, vestir uma roupa nova e, pela aproximação da hora, já se preparar para o jantar. Além disso, como era de costume, depois do jantar, ele ficaria um bom tempo conversando e brincando com o pai e sua irmãzinha, Emília, enquanto a mãe terminava os afazeres do lar. E devido ao programa daquele dia no museu, a conversa ia render muito, porque seu pai iria perguntar bastante sobre o que ele havia visto. Ou seja, a pesquisa que pensava em fazer provavelmente ficaria para o dia seguinte, após a lição de casa. Assim aconteceu. Emerson até imitou o jeito entusiasmado que tinha o curador e os guias da exposição para contar a experiência que havia tido naquele dia. Sua irmãzinha, que tinha apenas 2 aninhos, não compreendia quase nada o que ele dizia, mas demonstrava atenção ao irmão. Pelo jeito, teremos mais uma super curiosa no mundo. Pela descrição que o filho fazia de certas peças daquela exposição, o pai de Emerson reconheceu o que eram elas e como eram utilizadas. Aproveitou para falar sobre uma velha máquina de datilografia que havia recebido de presente de seu avô. "Sabe, filho, eu usei aquela máquina várias vezes para escrever cartinhas para sua mãe, quando éramos namorados." "E a mamãe também tinha uma máquina dessas para escrever as suas cartas?" O pai sorriu de leve e respondeu: "Não, não tinha. Mas ela sempre respondia às minhas cartas. Ela escrevia à mão mesmo, e isso era mais bonito ainda, mais romântico." Emerson não perdeu a vez de lançar outra pergunta: "Então por que o senhor não escrevia à mão também?" "Ora, filho, porque eu não tinha uma letra tão bonita quanto a da sua mãe." Adiante, eles conversaram sobre máquinas e outras coisas antigas. Quando a mãe se juntou ao bate-papo, deu uma ideia que foi muito bem aceita por todos. "No final de semana que vem, podemos ir à casa dos meus pais e visitar o porão deles. Aposto que deve haver muitas coisas antigas e interessantes lá." "Aposto que ele ainda deve ter uma radiola e alguns discos de vinil", disse o pai. "Legal!" Emerson exclamou.
Legal, replicou a pequena Emília, fazendo todos rirem pelo jeito fofo de falar. Capítulo 5. A pesquisa. Enfim, no dia seguinte, após completar todo o dever de casa, o nosso garoto curioso pôde passar as fotos do celular para o computador, para então apreciar as inscrições gravadas naquela pirâmide, o que não saía da sua cabeça. O tempo livre no dia anterior, ele gastou observando as imagens pelo celular, porém, através do monitor do PC, ele tinha uma melhor visão das gravuras. Emerson ficou um bom tempo passando e repassando aquela sequência de 4 fotos, o que fazia seus olhos brilharem como que encantados com os desenhos. Como vou descobrir o seu significado? Disse ele baixinho para si mesmo. Feita a pergunta, sua mente partiu então atrás das respostas possíveis. A primeira dedução que teve foi pesquisar por pirâmides. Sem demora, leu no site de uma enciclopédia que as pirâmides são formas geométricas, assim como uma esfera, uma caixa, um cilindro, etc., que historicamente têm ligação com o sagrado, ou seja, coisas espirituais, religiosas. Elas simbolizam uma escada vinda de todos os lados em direção ao alto, ao céu e a Deus. O segredo das pirâmides era o título de um vídeo que ele encontrou e rapidamente clicou para reproduzir. A narração dizia que as primeiras referências sobre construções de pirâmides eram as do Egito, claro, o que estava de acordo com o que aprendeu na exposição do Museu Municipal. Entretanto, o filme também mencionava as pirâmides construídas pelos antigos índios que moravam na América, as civilizações maias e astecas. Emerson então se lembrou de já ter ouvido falar de construções dessas, que hoje pertencem ao México, mas sua intuição lhe dizia que aquela pirâmide da exposição pertencia à cultura egípcia. Então deu entrada em uma nova pesquisa pelo seu computador. Mensagem das pirâmides do Egito. A curiosidade do menino só aumentava. Tudo era misterioso e ao mesmo tempo fascinante. Ele aprendeu que as inscrições eram feitas com hieróglifos. Hieróglifos. Soletrou ele para testar sua fala, afinal, era uma palavra nova e difícil de ser pronunciada. Os hieróglifos, também pode ser dito hieroglifos, eram sinais que formavam a linguagem escrita dos egípcios e outros povos antigos, usados muito antes da invenção do alfabeto que hoje nós usamos. Na enciclopédia virtual, Emerson conferiu o significado de alguns símbolos dos hieróglifos usados no Antigo Egito. Por exemplo, um quadrado simbolizava o som da letra P. Outros exemplos, o nosso A era descrito pela figura de um abutre. O desenho do pé humano representava a letra B. Fascinante! Exclamou o jovenzinho. De fato, aquela intrigante atração pela pirâmide estava fazendo Emerson aprender muitas coisas interessantes. Aliás, é para isso que serve a curiosidade, certo? Dessa forma, ele disse aos seus botões: vejamos agora o que eu vou fazer. Eu tenho 4 imagens, uma de cada lado da pirâmide. Então o que eu devo fazer é procurar a letra que representa cada hieroglifo. Sim, é isso. Emerson observou a primeira fotografia, que era exatamente da face da pirâmide que estava exposta à frente do hall por onde passavam os alunos durante a exposição. A sequência de hieróglifos inscrita nessa face lateral era esta: figura dos hieróglifos da primeira face lateral da pirâmide. Como havia encontrado uma página na internet contendo a relação dos signos correspondentes às letras do nosso alfabeto, ele só teve o trabalho de fazer a translação. Ao final, porém, ele ficou um pouco decepcionado, pois a tradução não dizia coisa com coisa. Non aperiunte piramis. Apenas a última palavra, piramis, parecia se referir à pirâmide. Mesmo assim, não dava para saber o sentido daquela inscrição. Quem sabe as outras inscrições façam mais sentido, pensou Emerson, já cuidando de abrir a próxima imagem no seu computador. Conforme a fotografia, a inscrição feita na face 2 da pirâmide continha a seguinte sequência de hieróglifos. Imagem dos hieróglifos da face 2 da pirâmide. Quando Emerson verteu os símbolos por letras, ele pôde ver que aquela sequência correspondia à seguinte frase: Virtutis eligitur.
Isso não quer dizer nada com nada, exclamou ele, agora com certa irritação. Ao verificar a terceira imagem, reparou que a inscrição era exatamente a mesma da face 1 da pirâmide, que trazia aquela estranha frase, Non aperiunte piramis. A mesma bobagem. Realmente parecia uma bobagem. Por isso o nosso amiguinho, por um momento, pensou em nem abrir a foto que tirou da face 4 da pirâmide. Mas, como era a derradeira, não custava nada dar uma espiada. Ele abriu o arquivo e a ilustração se apresentou na tela. Imagem da face 4 da pirâmide. Feita a translação de hieroglifos para o nosso alfabeto, o resultado que se formou foi Indigni semper date pretium violatae. De novo, uma sequência de letras sem o menor significado. Emerson era a mãe do garoto chamando lá da sala. Hora de comer. Já vou, mãe. Respondeu ele, já fechando os aplicativos e desligando o PC. Capítulo 6. A Torre de Babel. Depois da refeição daquela noite, a família se juntou na sala para o bate-papo de costume. O pai de Emerson contava que a empresa na qual trabalha recebeu a visita de clientes vindos de outro lado do mundo. Eles são da Malásia, um país da Ásia, bem longe daqui. E eles falam diferente, pai? Emerson perguntou. Sim, falam a língua malaia, e não apenas isso. Eles se vestem diferente e têm hábitos bem estranhos aos nossos. A mãe também entrou na conversa perguntando, e como vocês conseguem se entender? Eles vieram com 2 tradutores. Um deles traduzia de malaia para inglês e o outro traduzia de inglês para o nosso português, respondeu o pai. A mãe então exclamou, nossa, assim mais parece a Torre de Babel. A Torre de Babel? Emerson indagou curioso. Então o pai disse para a mãe do Emerson, xiii, agora ele vai querer saber dessa história. É claro que sim, falou o Emerson, eu quero saber. Sem demora, sua mãe começou a narração. Conta-se que há muito tempo atrás, todas as pessoas falavam a mesma língua e assim se entendiam bem. Nessa época, eles acreditavam que logo acima das nuvens havia um paraíso. Aí tiveram a ideia de construir uma enorme torre para que pudessem chegar até lá. E eles conseguiram, mãe? Emerson interrompeu. Não, filho. Como era proibido que os homens subissem até o céu, então Deus lançou uma maldição sobre eles. Cada um começou a falar num idioma diferente e nenhum entendia o que o outro queria dizer. Dessa forma, sem se entenderem, eles não puderam continuar a obra e, por fim, a torre caiu. O pai completou. Assim se diz que da Torre de Babel nasceram as diferentes línguas existentes no mundo. Mal o pai terminou de falar, Emerson já tinha uma pergunta pronta para fazer. E fez. Isso aconteceu de verdade? Claro que não. É apenas uma lenda, a mãe respondeu. Depois foi a vez do pai acrescentar uma explicação. Hoje em dia se diz Torre de Babel todo tipo de confusão ou mau entendimento entre pessoas que devem fazer uma coisa em equipe, mas que não se entendem. Ou seja, Torre de Babel significa desorganização. Emerson não demorou em lançar mais uma questão. E como os diferentes idiomas surgiram de verdade? Naturalmente, o pai começou a explicar. Como os povos foram crescendo separados, cada tribo foi usando nomes e símbolos diferentes para representar as coisas que faziam parte da vida deles. É por isso que o mesmo objeto aqui no Brasil é chamado de um jeito e tem outro nome nos outros países. Portanto, aquilo que não entendemos pode não significar nada para nós, mas significa alguma coisa no seu idioma de origem. Era muita coisa interessante para Emerson saber, mas a mãe ditou a regra da hora. Muito bem, vamos deixar um pouquinho da curiosidade para amanhã, porque agora é hora de dormir, a pequena Emília completou. Todos riram e cumpriram a ordem da dona da casa. Capítulo 7. O sentido da coisa. Emerson foi deitar contente com o bate-papo da noite. Afinal, ele havia aprendido coisas novas com seus pais. Desta forma, contente, começou a fazer sua prece da noite em agradecimento a Deus pela oportunidade do aprendizado. Entretanto, no meio da prece, ele se lembrou da pirâmide e foi tomado por uma tristeza, em razão de ter tido o trabalho perdido de procurar o significado daquelas inscrições, porque elas não diziam nada. Ou será que diziam?
Espere um pouco, disse o garoto, animando-se. Pode ser que aquelas frases sejam de outro idioma. Foi uma grande sacada. Daí porque ele recordou que seu pai havia dito: aquilo que não entendemos pode não significar nada para nós, mas significa alguma coisa no seu idioma de origem. Aquelas frases estão em outro idioma, disse Emerson para si mesmo. Eu só preciso descobrir em qual língua e então traduzir para o nosso português. Claro, era como usar 2 tradutores, da mesma forma que os estrangeiros que visitaram a empresa em que seu pai trabalha. Emerson não dormiria sem antes matar sua curiosidade. Foi então que, na ponta dos pés, foi até o computador, ligou a máquina e acessou a internet numa página de tradução online. Para a sorte dele, o programa é tão avançado que basta digitar a frase que o próprio sistema reconhece qual o idioma apropriado. Sem perder tempo, ele digitou a frase colhida da primeira face da pirâmide: Non aperiunt piramis. Latim? Sussurrou o garoto. O idioma é latim. Emerson já havia ouvido falar que existia esse idioma. Aliás, que este era o idioma antigamente usado pela igreja, que as missas eram todas celebradas em latim. E lá estava ele novamente bastante entusiasmado. Agora vamos à tradução do latim para o português. Logo após ele clicar para processar a tradução, rapidamente o computador lhe deu a resposta: não abra a pirâmide. Emerson ficou um pouco assustado, visto que aquela ordem estava escrita em 2 das 4 faces laterais da pirâmide, e entendeu que se havia repetição, era porque a sentença deveria ser muito importante. Contudo, havia ainda mais 2 sequências, e ele apressou-se em descobrir a tradução delas. Ele entrou à segunda frase colhida dos hieróglifos, virtutis eligitur, que foi traduzido do latim para o português como sendo: a virtude é dos eleitos. Ele não entendeu bem aquele texto, mas compreendeu que deveria também significar algo importante. Quem sabe a terceira frase seja mais fácil de entender. Sim, ele estava esperançoso que a inscrição final lhe ajudasse a entender tudo. Eis o que colheu de indigni semper date prentio violatae. O infrator sempre paga o preço da violação. Esta sentença sim parecia mais legível. Emerson tentou raciocinar sobre o sentido daquela última frase, mas o sono começou a lhe pegar. Precisava dormir. Além disso, a frase mais forte era aquela que havia sido cunhada 2 vezes no objeto da exposição: não abra a pirâmide. Capítulo 8. Na casa dos avós. O dia amanheceu e Emerson foi acordado pelo seu pai. Bom dia, filho. Final de semana chegou e hoje é o dia de visitar a casa dos avós. Está lembrado do combinado? Sim, respondeu o rapazinho animando-se. Para vermos as coisas antigas que o vovô guarda no porão. Exatamente, o pai concordou. Em instantes, a família se reunia na cozinha para o café da manhã e logo em seguida seguia para o destino planejado. Depois dos cumprimentos aos avós, Emerson não perdeu tempo e foi prontamente pedindo para o avô levá-lo ao porão. Como o senhorzinho não estava entendendo nada, o pai do garoto cuidou de explicar a situação. Emerson participou de uma excursão escolar no Museu Municipal para ver uma exposição sobre coisas da antiguidade e ficou encantado com algumas coisas de lá. Então eu disse para ele que o senhor provavelmente ainda guarda aqui algumas relíquias de antigamente. É claro, respondeu o velho. Eu guardo coisas incríveis que herdei ainda do meu bisavô. Venham ver só. Enquanto a mãe se encaminhava para a cozinha com a pequena Emília e a avó, Emerson seguia o avô e o pai rumo ao pequeno museu que havia no porão daquela casa. Realmente havia lá muitos artigos curiosos que o garoto desconhecia, inclusive uma vitrola parecida com a radiola que havia visto no museu, ao lado de uma coleção de LPs. Seu avô aproveitou para rodar um disco. Eu adoro essa música, disse o avô quase chorando de emoção. É a Valsa da Primavera, de Antônio Vivaldi, da coleção As 4 Estações. Me faz lembrar de quando conheci sua avó. Emerson ficou impressionado como aquele aparelho produzia o som através de uma agulha que deslizava sobre o disco que girava sobre uma espécie de prato.
Ele sacou seu celular do bolso e foi logo fotografando aquele aparelho de som tão bacana. A essa altura, o vovô já deixava cair lágrimas mesmo. Mas então, deu um salto para frente para pegar outro objeto. Eu tenho outra coisa de que certamente vai gostar. Era uma caixa de madeira colocada sobre um tripé, com uma enorme lente na frente e outra menor na parte traseira. O que é isso, vovô? O garoto indagou curioso. Você nem vai acreditar, filho, disse o pai, mas era com isso que se tiravam fotografias antigamente. Emerson mostrou estranheza. Isso é uma máquina de bater retrato, seu avô completou. E assim foi todo o resto daquela manhã, o senhorzinho contando ao netinho, tintim por tintim, como todas aquelas coisas funcionavam. Antes que chegasse a hora do almoço, houve tempo para o velho mostrar um antiquíssimo modelo de aparelho de rádio, revestido de um grande caixote. E ainda funciona, vovô? Emerson inquiriu. É lógico, mas somente as estações AM. Deixe-me mostrá-lo. O vovô girou uma chave e um chiado se fez ouvir. Ele mexeu um outro botão giratório e um ponteiro se moveu para sintonizar um sinal de rádio. Ele localizou uma estação e, apesar dos ruídos que iam e vinham, dava para ouvir o noticiário que estava sendo narrado naquele instante. O senhorzinho disse com vaidade. Originalmente ele só funcionava a pilha, mas eu mesmo fiz uma adaptação para pegar com energia elétrica. Mas Emerson não prestou atenção, pois se fixou no som do rádio, que noticiava que a exposição A História da Evolução da Humanidade, no Museu Municipal, seria aberta a todo o público naquela tarde, e que aquele seria o último dia de visitação. Opa! Emerson exclamou contente. Que tal se nós fôssemos ao museu ver a exposição? Mas você não já viu essa exposição, filho? Disse o pai. Eu sim, mas vocês não viram, o menino respondeu. Capítulo 9. De volta ao museu. De tarde, depois do almoço da vovó, sempre delicioso, lá estavam eles na porta de entrada do Museu Municipal. Emerson, o pai e o avô. Além, é claro, do restante do público, dos guias da exposição e do curador. Você por aqui de novo, rapazinho? Disse o curador com a empolgação de sempre. Sim, Emerson respondeu também feliz. Algo em especial que te trouxe de volta à nossa exposição? Para falar a verdade, sim. Além de querer trazer meu pai e meu avô para ver a exposição, tem uma coisa aí dentro que me chamou bastante atenção. O curador ficou curioso e perguntou. E eu posso saber o que é? Quando Emerson se preparou para responder, o próprio curador o interrompeu dizendo. Não me diga agora. Entre, e lá dentro, quando estiver diante da peça especial, você poderá me dizer mais sobre ela. Combinado? Combinado, Emerson concordou. Eles entraram no museu e começaram uma fascinante jornada como se estivessem viajando ao passado por aquele túnel do tempo. O pai de Emerson acabou ficando curioso para saber que o objeto ali exposto tinha despertado a atenção especial do filho, especialmente porque o garoto parecia estar muito apressado para chegar até lá. Por isso o pai indagou. Filho, não vai nos contar qual é a coisa especial dessa exposição? Contar não, eu vou mostrar. Emerson respondeu já apontando para a pirâmide envelhecida. Seu avô não ficou nada impressionado e disse. Mas é só uma velha pirâmide? Porém o menino retrucou. Não, vovô, as pirâmides eram coisas importantes para as pessoas de antigamente. Elas guardavam segredos e coisas valiosas ou coisas terríveis. Como as pragas do Egito? Disse o pai em tom de gozação. Pode ser, pai, e parece ser o caso dessa aí. Por que está dizendo isso, filho? Emerson fez uma cara de suspense. Demorou um pouco e depois respondeu. Está vendo a inscrição nessa face da frente? Sim, o pai confirmou, mas sem empolgação. Emerson continuou. É a mesma inscrição que está na lateral de trás. Eles rodearam completamente a pirâmide e conferiram que realmente 2 lados dela continham a mesma sequência de hieróglifos. Daí o rapazinho questionou. Sabem o que significam esses símbolos? Não. Significam não abra a pirâmide. O pai achou que o filho estava fantasiando, mas ficou surpreso quando Emerson tirou do bolso uma folha de papel com os rabiscos que havia feito durante a sua pesquisa de tradução dos hieróglifos para o latim e do latim para o português.
Vocês querem saber o que significam as outras inscrições laterais? Pai e avô responderam juntos: sim. O jovenzinho então começa a fazer a sua explanação sobre a tradução e como a descobriu. A virtude é para os eleitos, seu avô repetiu. Sim, no tempo antigo, o conhecimento das coisas e a sabedoria espiritual eram segredos cortados somente para as pessoas escolhidas pelos faraós. O povo não sabia de nada, a não ser trabalhar. Ainda hoje é mais ou menos assim, o pai ironizou. O vovô agora estava curioso e lançou a indagação. E o outro lado? O que diz? Emerson voltou os olhos às anotações no papel e leu. O infrator sempre paga o preço pela violação. Seu avô resolveu decifrar o enigma. Isso quer dizer que dentro dessa pirâmide deve haver uma coisa bem valiosa ou importante, uma virtude, e ninguém pode abri-la, a não ser que seja um dos escolhidos. Se algum intruso abrir a pirâmide, será punido por essa violação. Sim, isso faz sentido, animou-se o garoto. O pai de Emerson continuou sério. Calma, gente, isso é só uma historinha. Mas além destes, mais alguém estava de olho nos rabiscos de Emerson. Era o curador da exposição, que foi logo pegando aquele papel e falando: Mas vejam só isso! Foi você, garoto, quem descobriu essas coisas? Sim, eu mesmo, Emerson respondeu orgulhoso. Ora, temos um arqueólogo nato aqui. Como chegou a esse resultado? Emerson respondeu com naturalidade. Ora, pela internet, está tudo lá. Os olhos do curador até brilharam ao ver aqueles rabiscos, impressionados com a capacidade do garoto e especialmente com a tradução daquelas inscrições. Ele começou a sussurrar enquanto volteava a pirâmide, olhando-a com total atenção. Mas como é que eu não reparei essa pirâmide antes? Deve haver algo muito valioso ou importante dentro dela. O curador estava tão impressionado que o pai de Emerson começou a pensar que ele não batia bem das ideias. Por isso sugeriu: por que não continuamos nossa aventura do tempo? Emerson pensou em reclamar de volta o papel que o curador lhe tirou da mão, mas desistiu. Afinal, toda a pesquisa estava registrada em seu computador. Além do mais, ele já sabia de qual o significado daquelas representações. Então, filho, pai e avô continuaram o passeio, enquanto o curador estava quase babando a pirâmide, parecendo uma criança que acaba de ganhar um belo brinquedo de presente, repetindo: A virtude é para os eleitos. A virtude é para os eleitos. Capítulo 10. Remoendo a história. Retornando do divertido passeio no museu, nossos amigos conversam sobre outros interessantes artigos que viram na exposição. Mas o garoto Emerson de vez em quando voltava a falar sobre a pirâmide. Vovô, o senhor acha mesmo que dentro dela há algo valioso? Eu acho que sim, respondeu o senhor, demonstrando que dava importância ao caso. O pai do menino, ao contrário, começou a ficar preocupado se o filho não estava levando aquela história a sério, pois sabia o quanto o rapazinho ficava encasquetado com a ideia que ele julgava relevante. E certamente ele já estava obcecado por aquela pirâmide, porque não parava de olhar para trás, como que querendo voltar à sala onde a peça estava exposta. Bem, já chega de pensar naquela pirâmide, disse o pai. Até porque agora a exposição deve seguir viagem para outros museus, para que outras pessoas possam curti-la. Emerson perguntou ligeiro. Então a pirâmide vai embora? Sim, seu pai respondeu. É assim que funciona. As exposições vão passeando de museu em museu. E se dentro dela houver uma maldição? O avô entrou na conversa para tranquilizar o garoto. Mas tem quem vai abrir a pirâmide, meu pequeno? Vovô, as pessoas nem sequer sabem o que as inscrições querem dizer. E se alguém a abrir sem querer, tipo, por acidente? O senhor respondeu calmamente. Se ela for aberta por acidente, então não será uma violação. Logo, a maldição não pega nesses casos. Não sei não. Emerson estava mesmo preocupado com o destino da pirâmide e seu pai ficou sossegado por eles terem chegado de volta à casa do vovô, na esperança que o seu filho esquecesse aquela história. Porém o menino não esqueceria tão cedo. Capítulo 11. O convite do curador.
No começo da semana seguinte, de volta às aulas, Emerson chega à escola acompanhado de sua mãe. E, para surpresa deles, alguém estava à espera daquele menino tão curioso e inteligente. Senhor curador? Exclamou Emerson, muito surpreso. Isso mesmo, meu pequeno arqueólogo. Eu consultei a listagem das escolas que montaram excursão para a nossa exposição e vim aqui para encontrá-lo. Como não conhecia aquele homem, a mãe ficou um pouco desconfiada e resolveu perguntar: E de que se trata? O curador respondeu prontamente: Eu suponho que seja a mãe dele. Sim, eu sou. Então deve saber que tem um filho especial, muito diferente de uma criança comum, um eleito. Emerson não sabia exatamente aonde o curador queria chegar, mas sabia que se tratava da pirâmide, é lógico. Sua mãe, porém, não só estava sem qualquer noção do caso, como também já estava elevando o nível de sua preocupação. É o seguinte, o homem continuou. Eu estou convidando o seu filho para uma missão especial, uma grande missão. Que missão? A mãe perguntou. Nessa hora, o sino da escola tocou, anunciando a hora de os alunos entrarem. Percebendo isso, então o curador do museu apressou-se em falar. Façamos o seguinte. Eu gostaria que ele viesse até o museu esta noite, é claro, devidamente acompanhado pelo pai, pela senhora ou ambos. Bem, veremos isso depois, mas agora meu filho tem que entrar para a aula. O curador respondeu. Sim, claro, vá em frente, garoto. Emerson cumprimentou o homem apertando sua mão e logo após despediu-se da sua mãe com o habitual beijo no rosto, para enfim adentrar a escola. O curador completou a conversa com a mãe do pequeno arqueólogo, ao mesmo tempo em que entregava algo a ela. Aqui está o meu cartão com o telefone para contato. Aguardarei a confirmação da visita do nosso eleito. E atenção, é muito importante e urgente que seja ainda esta noite, pois amanhã o museu terá de entregar a pirâmide, juntamente com as demais peças da exposição. Pirâmide? Pensou a mulher sem entender nada. Capítulo 12. A missão. A noite chegou. Emerson, como sempre, estava curiosíssimo para saber que grande missão era aquela que o curador mencionou à tarde. No entanto, sua mãe estava assustada. Ela tinha a impressão de que aquele homem era um maluco perigoso. Em sua opinião, o filho deveria ficar longe dele e esquecer essa história de pirâmide. Mas o pai acabou se convencendo de que eles deveriam, pelo menos, se informar do que se tratava. Depois de se falarem por telefone, o curador do museu e o pai do Emerson combinaram em todos se encontrarem no Museu Nacional às 8 horas daquela noite. E lá se vai a família inteira para o museu para descobrir o que aquele maluco estava aprontando. Quando lá chegaram, foram bem recebidos pelo anfitrião. Já no salão principal, Emerson sentiu falta das peças da exposição. Embora o lugar estivesse quase todo vazio, a pequena Emília estava encantada com o enorme prédio. Certamente, sua vontade era de sair correndo por aquele piso tão bonito, mas sua mãe não largava a mão da menina, nem por um instante, e nem o pai soltava a mão do filho. Entrando eles numa sala mais adiante, viram enormes caixotes lacrados, e Emerson logo deduziu que era ali que estavam os objetos que havia visto nas visitas feitas ao museu na semana passada. Nessa hora foi que o curador explicou. Nesses caixotes estão as obras de artes e demais peças da exposição A História da Evolução da Humanidade, que agora seguirá para o Museu da Capital Federal. Quer dizer, todas, exceto uma. A pirâmide, adivinhou Emerson. Exatamente, o curador revelou enquanto tomava posse de um baú que estava sobre um dos caixotes. O pai do garoto então se pronunciou. Sim, mas o que meu filho tem a ver com isso? A mãe dele falou mais enérgica. Exatamente. Que missão é essa que o senhor diz ter para o nosso filho? O segredo das pirâmides, disse o curador com ar dramático. As pirâmides são peças especiais. Os nossos antepassados as construíam para esconder segredos e guardar coisas preciosas. Acho melhor irmos embora, sussurrou a mãe para o seu marido. Calma, querida, respondeu ele. Vamos ver qual é a desse cara. O curador continuou sua narrativa, abrindo o baú e retirando dele a intrigante peça. Esta pirâmide certamente também é especial. Porém, como tudo que é virtuoso,
Ela é reservada somente para os que são dignos, os iniciados, os eleitos. O pai de Emerson insistiu. E aonde o senhor quer chegar com isso? Ora, até a menininha já sabia o que o curador queria. Por isso, o rapazinho foi direto ao assunto. O senhor quer abrir a pirâmide? Como não? Respondeu o curador. Na verdade, é para isso que você está aqui. Mas o senhor não sabe o que essas inscrições dizem? Elas dizem para não abrir a pirâmide. Sim, meu jovem arqueólogo. Aqui diz para ninguém abri-la, a menos que seja um eleito. A mãe intrometeu-se indagando. Mas o que afinal há dentro disso aí? O curador falou tranquilamente. É o que nós vamos descobrir. Ela tornou a perguntar, mostrando preocupação. E se for alguma coisa perigosa? Uma maldição? Bobagem, rebateu o curador. Só há perigo para os que não são virtuosos. E vejam que criança virtuosa que vocês têm, que é esse rapazinho. Ele com certeza é um eleito. Deixe-lhes mostrar uma coisa. O curador levantou a pirâmide para mostrar aos seus convidados a parte de baixo da peça. Na base da velha pirâmide havia um pequeno orifício, como que um buraco de uma fechadura. O homem anunciou. Nessa brecha há um mecanismo para abrir esse objeto com segurança, pois se ele for aberto de modo diferente, poderá danificar o conteúdo de seu interior. Peças deste gênero eram confeccionadas sem pregos ou parafusos, apenas com encaixes precisos, que só se desencaixam mediante o acionamento de um mecanismo de desmontagem. Quero dizer, só há um jeito de abrirmos a pirâmide. Nem preciso dizer o quanto o garoto estava entusiasmado e curioso para descobrir o que estaria guardado ali dentro, provavelmente por muitos anos. Sua mãe já estava apavorada, seu pai continuava sério e a sua irmã estava para tomar a pirâmide das mãos do anfitrião. O curador continuou. A chave da desmontagem da pirâmide está bem aqui. Minha mão não a alcança. O pai interrompeu. Então você quer que o meu filho faça isso? Esqueça. Vamos embora, pessoal. Espere! O curador correu tomando a frente deles. Não entendem que essa é a nossa grande chance? Emerson perguntou. Grande chance de quê? Meu garotinho de ouro, dentro desta pirâmide deve haver uma preciosidade. Quem sabe algo que vá revolucionar a história da humanidade. Um segredo, uma revelação que faça valer os 2 milênios em que esteve trancafiada. E esta noite nós temos a oportunidade de deixar nossa contribuição para o desenvolvimento do nosso mundo. O pai de Emerson interferiu. E por que será que ninguém antes pensou em abrir essa coisa? Ora, pai, simplesmente porque não era a hora certa e nem as pessoas eleitas para isso. Vamos, não percamos tempo. O curador se aproximou do menino, dirigindo-lhe a pirâmide. Mas a mãe dele o agarrou enquanto falava firme. Não põe a mão nisso aí, filho. Foi a curiosidade quem matou o gato. É a curiosidade, minha senhora, respondeu o curador com paciência, quem motiva o progresso da humanidade. Sem curiosidade, o homem morre em vida. Emerson olhou para o seu pai como que pedindo a autorização, pois o nosso pequeno curioso estava tentado a acionar a chave de desmontagem da peça. Sim, estava com medo. Seu coração batia muito acelerado, mas a curiosidade era maior e ele estava disposto a arriscar. Porém, não acionaria o mecanismo sem o consentimento dos pais. Pegue! Abra a pirâmide! Do curador para o jovem. O menino olhou de novo para o seu pai, que então lhe falou. Filho, não posso matar a curiosidade que há em você. Então, siga a sua intuição. Mas o que você está fazendo? A mãe falou para o pai. Não pode deixar nosso filho fazer isso. O curador começou a engrossar o tom de voz, mostrando ansiedade no momento em que entrega o objeto para o menino. Abra a pirâmide, garoto! Emerson segurou a pirâmide, olhou-a de todos os lados, depois fixou o olhar na base, onde estava a chave para a desmontagem da peça, e ficou pensativo. O curador insistiu, um tanto impaciente. Abra! E vamos desvendar seu segredo! Todo segredo é para ser revelado. Abra a pirâmide! O rapazinho olhou para sua mãe, depois para o pai, e em seguida mirou bem nos olhos da sua irmãzinha. Abra a pirâmide! Quase gritou o responsável pelo museu.
Finalmente, Emerson se decidiu. Esta pirâmide não pertence a mim nem ao senhor. Seus pais ficaram aliviados. Emília até bateu palmas. O curador, por sua vez, ficou furioso e tomou o objeto das mãos de Emerson com certa violência, esbravejando. Me dê isso aqui, garoto. Se você não abre, eu a abrirei de qualquer jeito. Ele pegou uma chave de fenda e começou a forçar a abertura do mecanismo. É melhor irmos embora, disse a mãe do menino. Sim, vamos agora, concordou o pai. Eles se encaminharam para a porta de saída e quando estavam quase a atravessando, ouviram um pequeno estouro. A pirâmide se espatifou toda e de dentro dela saiu apenas uma nuvem de poeira. Nada mais. Acontece, porém, que aquela poeira explodiu bem na cara do homem que violou a peça. Ele começou a ficar sem fôlego e a tossir bem forte, falando com dificuldade. É uma maldição! Meu Deus! É uma maldição! E ele foi ao chão e lá ficou caído, todo duro. Capítulo 13. O desfecho. O curador não estava morto, apenas desmaiou com o choque da poeira envelhecida. Não tardou para uma ambulância chegar e socorrer o pobre homem. Emerson e família voltaram para o lar em paz. Filho, por que resolveu não abrir a pirâmide? Perguntou seu pai. O menino respondeu. Como eu disse, ela pertencia à exposição. Não tinha o direito de violá-la. A curiosidade é uma coisa boa, sim, mas temos de saber usá-la. Além disso, se era para saber o que havia dentro dela, então bastava esperar um pouquinho para descobrir, já que aquele senhor estava disposto mesmo a abrir de qualquer jeito. Muito bem, meu filho, o pai o parabenizou. Estamos felizes por você, acrescentou a mãe. Felizes, completou a pequena Emília, novamente provocando risos de todos da casa. E assim o nosso amiguinho curioso continuou sua jornada de aprendizado. Dessa história toda, ele então tirou uma grande ideia. Queria ser um arqueólogo, para aproveitar bem a sua curiosidade na pesquisa e descoberta dos mistérios do passado. Mas sem nenhuma violação, disse ele, arrancando aplausos dos pais e da irmãzinha. Para finalizar. Olha quanta coisa interessante essa nossa historinha nos motiva a querer saber mais. Primeiro, não é fascinante que no mundo haja idiomas diferentes e que mesmo assim as pessoas possam compartilhar suas culturas? Daí o gosto de querer conhecer outros povos. Quem sabe visitar outros países nos faça querer aprender a falar outras línguas, não é mesmo? Depois, essa aventura nos motiva a querer viajar no tempo e conhecer o passado. Para tanto, duas coisas são válidas e são muito, muito bacanas. Primeiro, conversar com nossos parentes de mais idade e ouvir suas histórias. Aposto que seus pais, tios e avós têm muitas histórias curiosas para contar. 2. Visitar museus. Além de um passeio gostoso com a família, e quem sabe com os amigos também, ver exposições é divertido e enriquece bastante o nosso conhecimento. Ou seja, é muito assunto para compartilhar com a turma. Outra coisa a qual devemos prestar atenção é quanto o bom uso da curiosidade, não é verdade? Curiosidade é mesmo um princípio para desenvolvermos nosso conhecimento e nossa inteligência. Porém, devemos ter cuidado para não avançarmos os limites. Por isso, o medo também é uma coisa boa, pois ele muitas vezes nos livra de grandes perigos. A solução para sermos curiosos positivos é sempre contar com o apoio de pessoas mais experientes e responsáveis, como nossos pais, irmãos adultos, avós, tios, etc. Que a tua curiosidade seja muito positiva para você e para todos ao teu redor, viu? Grande abraço! Veja mais historinhas e outras coisas legais e instrutivas no nosso canal do YouTube ou no site Conta Contos, www.contacontos.com.br.